Olá, gente. Vamos dar bom dia hoje, domingo, dia do Senhor. Dia de acordar, gente. Eu já tô quase fazendo uma oração para você ressuscitar, né? Porque você que mora aqui em Curitiba, ao som de uma chuvinha, garoa, né? Domingo, aquele dia bom para ficar descansando, no sofá. Assim, chuvinha, fresquinho, bom para ficar debaixo da coberta. Só Jesus para ressuscitar a gente, para vir fazer devocional, irmãos, o estudo da palavra do Senhor e você acordar com a gente, né? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, né? Ai, meu Deus, caiu meu óculos aqui, gente. Né? Mas eu esqueci de falar, né? Conectando-se ao Facebook Live. Muito bem, bom dia a todos vocês. Hoje é dia 6 de dezembro de 2020, né? Domingo, e nós estamos aqui para nós darmos continuidade, né, ao nosso devocional, ao nosso estudo da palavra do Senhor. Temos estado todos os dias estudando um capítulo da Bíblia. Estamos estudando o livro de Romanos e hoje vamos estar falando sobre o capítulo 9 do livro de Romanos, a carta, né, aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Temos aprendido todos os dias algo novo com Deus, né? Estava conversando com a pastora agora, falei assim, hoje Paulo, né? Hoje Paulo, em vez de ajudar, Paulo fica confundindo, né? Paulo, em vez de ajudar, às vezes tem dia que ele dificulta as coisas. Mas glória a Deus que o Espírito Santo vem, né? E nos ajuda a entender, né? O que Paulo escreve, o que Paulo quer. E a gente pode estudar juntos, né? E a gente pode ler, reler, ler de novo, né? E assim a gente vai caminhando, tá bom? Obrigado pela sua presença, obrigado, né, pelo seu carinho, você que nos acompanha todos os dias, tem estado com a gente às 9 horas da manhã, né, desde o início do ano. Olha, gente, esse ano nós estamos vencendo, né? Vencendo aí todos os dias. E o Carlos falou que está desde as 7 horas de pé, assando costelinha. Meu Deus, Carlos, você está fazendo o holocausto, um sacerdote. Parabéns pelo seu sacerdote. Tá lá, né? Fazendo holocausto, né? Matando os cordeirinhos, né? Pelos pecados. Se fosse o Velho Testamento, você estava de parabéns, né? Mas Novo Testamento, agora que Jesus já é, né, o sumo sacerdote, então você deve estar na comilança. Isso corre um sério risco estar cometendo o pecado da gula, tá? Agora faz o seguinte... O importante é ele não esquecer do dízimo da costelinha. Não peque duplamente. Convide o pastor para comer uma costelinha, que pode ser que seu pecado seja menor, tá bom? Vamos para Romanos, gente. Bom, vamos lá, gente. Então, calma aí, eu tô falando e esqueci de abrir minha Bíblia. Isso. Né? Deixa eu abrir aqui. Falar nisso... Faz tempo que eu não sonho. Essa noite eu sonhei. Sonhei, menina, sonhei. Depois eu preciso contar pro seu sonho. Bom. Tá bom? Nossa, né? Sonhei, gente. Vamos lá, então. Romanos, capítulo 9. Abriu aí? Você abriu, né? Porque eu não abri ainda. Mas calma lá. Então acompanhe com a gente aí, você que está com a sua Bíblia. Vamos lá. Vamos lá nada, pastor. Você enrola aí que eu preciso achar aqui. Cadê? Vamos lá. Aqui, 9. Romanos 9. capítulo 9 fala sobre a soberania de Deus. Pronto. Agora vai. Pode vir. Vamos lá, então. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Então observe uma coisa. De quem que ele está falando, né? Paulo primeiro, ele está falando de um sentimento. Ele está falando que ele está com uma tristeza no coração dele. Uma angústia. Tá? E depois ele fala constante. Que é acerca do povo dele, da raça dele. O povo de Israel. Que é o judeu, tá? Então, é muito importante a gente estabelecer isso, esse fundamento, para a gente saber sobre quem, né, e sobre o que Paulo está falando e a que ele está se referindo, tá bom? Vamos lá. Daí ele diz assim, né? O povo de Israel, ponto. Deles é a adoção dos filhos. Deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Ele remete agora lá ao Velho Testamento, Abraão, os hebreus, o povo escolhido de Deus, tá? Ele está se remetendo, está falando assim, essa herança vem tudo através deles, desse meu povo, ele está fazendo essa lembrança. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre.
Amém. Você viu de onde tem a frase de Deus acima de todos, Deus gente? É. Tá aqui, é Romanos 9, 5. Isso. Então, Paulo, observe, lembrando, ele está falando que está triste porque, puxa, né? Afinal de contas, né, como é que pode eles estarem tão distante da verdade, sendo que tudo iniciou neles? Mais ou menos é isso que Paulo está dizendo, tá? Iniciou nele, veio através dele e agora eles estão fora dessa verdade que é Cristo, tá? Vamos lá. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Será que falhou? Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Agora eu falo que ele começa a complicar, porque como assim? Como que nem todos os descendentes de Israel são Israel? Então ele vai tentar explicar, e você preste muita atenção na explicação dele, porque ele está dizendo, nem todos que é da descendência de Israel são Israel. É como se falasse assim, ó, nem todos os teus filhos da tua família é tua família, tá? E agora ele vai explicar o porquê e o que, como assim nem todos de Israel é Israel? Então agora ele vai fazer a diferenciação. E ele também diz, ó, e nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Na nossa concepção humana e racional nossa, não tem como. Filho meu é filho meu. Mas daí ele vai mostrar o que ele está querendo dizer. Tá? Aqui, conforme... Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Lembrando que Abraão, né? Quais os filhos de Abraão? Ismael e Isaac. Isaac, filho de Sara. Isso. Ismael, filho de Agar. Tá? E Isaac, filho da promessa, né? Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Natural por quê? Agar, natural, normal. Filho do homem, da mulher, ainda que não era esposa de Abraão, né? Uhum. Você lembra da história de Agar, né? Que foi ajeitado lá por Sara, que não podia ter filhos. Isaac, sim, foi o filho da promessa, porque a promessa de Deus, porque Sara não podia ter filhos. Era estéril, mas tinha uma promessa de Deus. Então, ou seja, Isaac é o filho do impossível, da promessa, né? Do inacreditável, do sobrenatural, porque do divino. Ismael foi o filho ali do jeitinho. Do jeitinho brasileiro. Daquela coisa assim, da pressa, né? Porque assim, então como a promessa não está chegando na minha vida, então eu vou colocar aqui a minha serva, Agar, e através foi um filho que, né, feito... Projetado. Naturalmente foi, né? Porém, não era como Deus queria. Porque Deus falou que seria de Sara. Você entendeu? Então aí que tá, tipo assim, o outro também nasceu de uma concepção? Sim. Mas não foi o filho da promessa. Interessante isso, porque assim, pastor, hoje a gente tem muitos filhos como de Agar. O que quer dizer isso? Às vezes Deus dá uma promessa pra gente. Uhum. Como não vem no nosso tempo, a gente começa a dar jeitinho. Mas como Deus me prometeu... quem sabe não vai ser desta forma. Uhum. E eu vou e começo a arrumar maneiras para que se cumpra a promessa de Deus na minha vida. Né? Deus prometeu que eu vou ter um casamento. Eu acho que vai ser com esse aqui mesmo. Né? Uhum. Deus vai me dar um filho. Eu acho que vai ser dessa forma. Eu começo a arrumar maneiras, tá? É como se Deus precisasse da minha ajuda para isso. Foi isso que aconteceu. E daí o que acontece? Até dá certo, até acontece, mas não é o da promessa, é o de forma natural, humana, tá? E é isso e daí Deus não conta como descendência, né, da promessa, tá? E é isso que ele está falando. Israel tem o Israel de Deus e tem o Israel natural. É isso que Paulo vai começar a falar. Então tem em outras palavras, duas linhagens de Israel. Aquilo que Deus confirma através da sua palavra. Uhum. Aquilo que ele diz que vai ser feito, é isso que ele avaliza. Exato. É isso que ele avaliza, tá? Aqui no 9 diz assim, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Essa era a promessa. Essa era a palavra de Deus para a vida deles. Não havia nenhuma outra palavra que dizia, e Agar também vai ter um filho. Não tinha. Tá? Não tinha. Ok? E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai. O nosso pai, Isaac. Para quem não sabe hoje, gente, essa briga que tem hoje lá em Israel e os palestinos... Exatamente. É nada a briga mais das duas descendências. Israel é descendência de Isaac, palestinos, descendência de Ismael. Então você veja que a briga que existe até hoje... É por causa disso. É por causa dessa coisa, dessa desobediência. Pastor. Né?
Né? Para você que não sabia desse dado, é isso. Tá? Tudo por causa de lá atrás, do jeitinho que deram. Né? Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aqui o que eu preciso que você entenda? Aqui já começa a falar dos filhos de Rebeca e Isaac, que é Esaú e Jacó. Exatamente. E assim, se você não sabe, eles eram gêmeos. Esaú nasce primeiro, então é o primogênito. Jacó nasce depois. Mas aqui está dizendo o seguinte, que Deus escolheu, elegeu Jacó. E conforme a lei, quem nasce primeiro deveria ser o primogênito, ou seja, Jacó deveria servir Esaú. Exatamente. Mas a Bíblia está dizendo que Deus escolheu Jacó, ou seja, então Esaú deveria servir o Jacó. Mais velho servirá o mais novo. E por isso que ela falou assim, mas está errado. Não está errado, porque tá fora Deus... de lógica. Está fora de ordem, Não, porque Deus escolheu. Então, por isso que está falando assim da soberania de Deus, no sentido assim, até está fora de uma regra que Deus estabeleceu, mas por Deus ser soberano, Deus não está abaixo da regra. Exatamente. Deus, é ele que forma... Quer dizer, se tem alguém que pode mudar alguma coisa, mudar a regra, tá? Eu digo para você, o STF não pode mudar a Constituição como está fazendo aí nesses dias que está todo mundo vendo. Mas Deus pode, porque Deus é Deus. Tá? Então é isso que está querendo dizer. Aqui, deixando bem claro, tá? Que Deus escolheu. É por isso que ele fala assim, Deus terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Tá? Compaixão de quem quiser ter compaixão. Tá? Para você poder ir entendendo. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Você vê que até os faraós, gente, são levantados com um propósito. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Vamos virar aqui. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos com Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui, irmãos, tem um segredinho. O que é descendência? Tá? Não é descendência, descendente. Descendência de Abraão é Ismael e Isaac. Agora, descendente é só de Isaac, ou seja, descendente da promessa. Né? Então, o que ele fosse um descendente, que é o quê? É uma raiz pura. Hoje, nós somos, sendo adotados, né, através de Cristo, somos descendentes. Né? Por quê? Porque somos aceitados, somos adotados,
né, em Cristo, por Cristo, né, por Deus. Então, podemos trazer transformação à terra. Agora, o que seria, né, da terra, das pessoas, se Deus não tivesse nos adotado e feito de nós, né, descendentes dele, para que pudéssemos trazer transformação, conforto, amor, né, para os seres humanos. Por isso que ele fala assim, acerca de Israel, já teriam sido como Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra é uma figura de linguagem de um povo destruído, moralmente, nos seus valores, princípios morais, sociais, éticos e etc., religiosos, etc. Tá? Então, aí mostrando assim que Deus sempre deixa, né, um descendente, né, para que possa trazer esperança. Jesus é a nossa esperança, né? Porque Jesus veio ao mundo, ele nos trouxe esperança para que a gente pudesse ter esperança, se tornar esperança, e hoje nós somos em Jesus esperança para o mundo. Tá? É sobre isso que ele está falando agora acerca de Israel. É só mais uma pontuação aqui, queridos. Israel estava muito resistente, porque ele estava assim, a discussão aqui entre Paulo e os israelitas era o seguinte: Israel estava batendo muito em cima da tecla o seguinte: olha, Paulo, nós não precisamos mudar em nada, nós somos descendência de Abraão, nós somos povo de Deus, não importa o que a gente faça ou deixa de fazer. E daí, então, justamente Paulo começa a discutir com eles, falando assim: olha, não é bem assim, descendente de Israel é a descendência de Abraão, e Abraão teve duas descendências, teve uma da promessa e uma que não era. Veja que a da promessa, Isaac, né, da promessa é justificado e a outra não. Então, não é bem assim, vocês têm que cuidar com isso. Então, ele está tentando explicar isso para eles. Mesma coisa nós. Gente, a gente pode dizer assim, ó, nós somos todos evangélicos, né? Tudo bem, mas tem evangélico que vive a aliança, a promessa, ou seja, que busca Jesus, a sua presença, busca praticar a palavra, né? Se arrepende dos seus pecados, está buscando estar próximo, né? No abrigo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. E há evangélicos que não estão nem aí, vão na igreja todo domingo, como qualquer religioso, só faz coisa errada, só mente, só engana, você entende? Não está vivendo a promessa, só tem apenas um título. Está na igreja, tem uma carteirinha. Tá? Então, assim como Israel também. Então, Paulo está nos advertindo acerca desse cuidado, tá bom? Vamos lá, terminando esse capítulo 9, ele diz assim: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ok, então encerra o capítulo 9, né, justamente, né, com uma pergunta. Então, mediante a tudo isso, o que nós vamos dizer, né? Os gentios, ou seja, os não-judeus, que não buscavam a justiça, ou seja, que não guardavam a lei, que eram as regras morais. Tiveram justiça? Foram justificados. Alcançaram. Alcançaram, tá? E nós não, né? Tá? Então, por isso que fala aqui, né? Mas Israel, que buscava uma lei, né, que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Tá? Porque não a buscava pela fé. Né? O problema não foi a lei, o problema é que não se fazia por fé. Eles buscavam como se fosse por obras. Exato. Tipo assim, eu faço obras e vou ser salvo. Eu faço obras e vou alcançar. Então, tipo assim, né, eu fico vivendo de obras, faço obras e vou ser alcançado. Não é assim, gente. Se eles conseguissem fazer todas as obras que a lei pedia, eles teriam alcançado. Mas eles conseguiam fazer obras parciais. Eles faziam algumas obras e outras não. Então não conseguia. Agora, pela fé em Cristo Jesus, Jesus fez todas as obras. Jesus cumpriu toda a lei. Então, pela minha fé em Jesus, recebendo Jesus, Ele que cumpriu toda a lei, todas as obras, eu sou justificado nele. Você entendeu? Então, assim, é a questão assim, gente. O que aguarda de mim? Que eu viva pela fé em todas as coisas. Né? Exatamente. Por exemplo, hoje é um dia de chuva, tá? Tem gente que não vai sair de casa. Não vai à igreja por causa de uma chuva. Agora nós temos exemplos bíblicos de pessoas que subiram ao teto com um paralítico
E abriram o teto para que naquele dia, numa reunião, alguém recebesse um milagre. Foi a fé deles que salvou. Então, a fé tem que se colocar em movimento. Né? Então, não é só fazendo obras. Você fazer obras, eu vou ser salvo. Não é assim, gente. Talvez. Você precisa ter uma caminhada com Cristo. Né? Você precisa caminhar com Ele, estar com Ele a tempo fora de tempo. Talvez você diga assim, mas tem a pandemia, as restrições, os decretos, não pode ter aglomeração. Irmãos, ontem nós fomos convidados para jantar. A gente foi num restaurante, estava lotado de gente de máscara. Né? Se você ficar doente e for no hospital, está lotado. Né? Por que na igreja você não pode ir também com os mesmos cuidados? Com máscara, com espaçamento, com álcool, né? Para buscar a Deus. Quer dizer, na hora de buscar a Deus, a gente lembra de todas essas coisas. Exatamente. Mas é interessante que para ir para uma fé. Para buscar o pão, não lembra disso, Se você ganhar uma viagem de navio, tá, pelo Caribe, né? Amanhã, tem que embarcar amanhã. Tá? Só que você precisa pegar um avião, porque você tem que... Essa viagem, ela parte de Miami, ou ali, sei lá, de qualquer... Você não vai se virar, né? E vai entrar no avião, fazer 8 horas de voo, ainda que de máscara, você vai. Então, assim, vamos ser razoável, né? Que a gente, às vezes, arruma desculpas demais, né? Vamos botar uma máscara, vamos botar uma luva, vamos entrar dentro de um saco, vamos colocar um galão de oxigênio e vamos buscar Deus, gente, né? Eu digo para você, nós estamos vivendo um tempo tão difícil que se a gente soubesse o tempo que a gente está vivendo, a gente ia buscar Deus, nem que fosse dentro de uma sei lá, de um envelope, né? A gente ia buscar Deus. Está na hora de buscar Deus. Tudo bem, temos opções pela internet também, mas concorda comigo bem que pela internet, às vezes a gente não consegue prestar tanta atenção assim, né? Porque é tanta coisa chamando a atenção do nosso lado, é filho chamando, enfim, bem mal na igreja. Então, faz o seu esforço, faz uma forcinha, vai à igreja. E mesmo com as restrições, tá? É bom que fique claro que, pelo decreto, as igrejas continuam sendo atividades essenciais, tá? Então, se o governo reconhece que nós somos uma atividade essencial, né? Então, vamos pensar nisso com carinho, né? E não deixar de congregar, né? A palavra diz, não deixe de congregar, né?